Olá, pessoal! Todo mundo bem? Nessa aula, a gente vai terminar de ver o processo de gestão de riscos. Na aula passada, a gente começou a ver o processo em si e fomos até identificação do risco, contextualizando no modelo de matriz de riscos do estado de Goiás, né? Então, nós temos, recordando o processo de gestão de riscos, nós temos, primeira parte, estabelecer o escopo, contexto e critério. Os critérios foram definidos pela CGE para todos os órgãos e entidades. Identificar os riscos, aqui a gente vai linkar os riscos aos objetivos táticos, operacionais e objetivos estratégicos, verificar as causas, consequências dos riscos, categorizar esses riscos, né? Verificar o proprietário de riscos, tá? Depois, a gente vai ver nessa aula, vamos analisar os riscos de acordo com os critérios pré-estabelecidos e avaliar o que eu vou fazer com esse risco, dependendo do nível, né? Se eu vou tratar, vou aceitar ou não, tá bom? Então, hoje a gente vai terminar de ver o processo de avaliação de riscos, vai falar de tratamento de riscos, monitoramento e análise crítica. Bom, na aula passada, a gente viu que no estado de Goiás é disponibilizado aos órgãos e entidades um aplicativo chamado Smart Sheet, né? Smart Sheet. Então, são planilhas personalizadas em que o proprietário do risco vai inserir seus riscos lá. Então, a primeira parte é ele identificar os riscos. Qual é o risco, qual que é a área, objetivo estratégico vai estar no planejamento estratégico da organização, os objetivos operacionais vão estar no plano operacional, no plano tático operacional, vão estar nas descrições das atribuições das áreas, né? Dependendo da organização. Colocamos a data da identificação do risco, a partir de agora, esse risco vai passar a ser monitorado, tá? Quem é o proprietário do risco? É o líder da área, em regra. Esse proprietário do risco é o responsável pelo gerenciamento de risco. Ele pode até delegar a equipe, mas ele tem sempre a função de supervisão desses riscos, né? Categoria do risco, nesse caso era operacional, causas e consequências. É interessante, dentro das causas, a gente sempre elencar as causas raiz, né? Qual que é a causa raiz daquele risco? Beleza, então vamos lá. Causa raiz é a causa principal. Se ela acontecer, realmente o risco concretiza. As outras causas podem ser que o risco não se concretize, né? Eu consiga ter ações eficientes para que eu contorne essa causa e o risco não venha a se concretizar. Então, a gente tinha falado na aula passada que eu tinha extraído esse objetivo estratégico do MAP Estratégia da Secretaria Estadual da Saúde de Goiás. Beleza, vou pegar esse risco e vou analisar ele, de acordo com os critérios, que já são pré-estabelecidos pela controladoria. Então, para o nível de riscos, eu tenho 4: baixo, médio, alto e extremo. O nível de risco, ou gravidade do risco, ele é calculado pela probabilidade, pelo impacto. Essa análise ela é semi-quantitativa no estado de Goiás. Ela pode ser quantitativa, qualitativa ou semi-quantitativa, semi-qualitativa. Como assim? Nós utilizamos pesos, olha lá, a probabilidade vai de 1 a 5 e utilizamos conceitos, então, qualitativo. Raro, improvável, possível, provável, quase certo. Para quê? Para extrair do julgamento profissional dos proprietários de riscos, né? Essa probabilidade. Por vezes, eles não têm como aferir essa probabilidade matematicamente. Se tiver, beleza, tá aí. Os critérios matemáticos de 1 a 5, né? Os pesos matemáticos de 1 a 5. Não, mas eu não sei quanto, se é 1, 2, 3, 4, 5, mas eu sei avaliar qualitativamente, a avaliação inicial. Nada impede que no monitoramento eu veja que essa probabilidade precisa ser ajustada. Quanto ao impacto, eu também tenho pesos, mas olha lá, é de 1 a 16, numa PG, quem lembra do ensino médio, né? Numa progressão geométrica, 1, 2, sempre vai dobrando, 4, 8, 16, de razão 2, tá bom? E vai de desprezível a catastrófico, cuidado, catastrófico. Catastrófico é um risco
que tem potencial desestruturante sobre toda a organização é irreversível. É um risco que vai eliminar a organização, né? Então, tem que tomar muito cuidado na hora de classificação, às vezes é catastrófico para a minha área, mas catastrófico tem a ver com toda a organização, tá bom? A multiplicação da probabilidade do impacto vai determinar meu nível de riscos. No estado de Goiás, a gente colocou 4. Então, foram critérios definidos pela Controladoria Geral, tá? Então, eu trouxe para vocês também um exemplo de avaliação, análise dos riscos em relação aos critérios. Por exemplo, uma probabilidade inicial rara e o impacto menor, meu nível vai ser baixo. Em regra, nível baixo, eu aceito. Aí, aceitar ou não vai estar definido no meu apetite a risco. Meu apetite a risco pode ser baixo, médio, alto. Eu posso colocar nomenclatura de conservador, moderado e arrojado também, né? Então, apetite a risco é a quantidade e o tipo de risco que a organização está disposta a aceitar. Em regra, no estado de Goiás, o apetite é baixo, é conservador. O que significa isso? Eu aceito riscos baixos. O que é aceitar? É continuar com os controles. O risco está controlado. Comprei um carro, tem risco de roubar. Tenho posse de objeto, eu tenho risco de ser furtado. Acabou. Não consigo eliminar esse risco, a não ser que eu venda o carro. Tá, tem sempre esse risco de ser roubado. Não, mas é baixo. Eu moro numa cidade, uma região que não tem quase notícia de roubo de carro, né? Então, eu só vou trancar o carro. Não vou deixar o carro escancarado com a chave na ignição, né? Eu vou manter os controles, tá? À medida que o risco tem um nível maior, talvez tenha necessidade de eu tratar esse risco. Então, tem 3 opções que a gente determinou no estado de Goiás de tratamento: reduzir, mitigar, evitar ou compartilhar. Reduzir é fazer alguma coisa para atacar as causas e as consequências desse risco. Tem um carro, tem o risco de ser roubado. Quer reduzir esse risco. Então, eu não vou estacionar na rua, vou estacionar só dentro de garagem, no trabalho, em casa. Não vou sair com ele à noite, que a probabilidade é maior de ser roubado que de dia. Não vou sair nos finais de semana, né? Vou aplicar alguns controles para reduzir a probabilidade do risco de ser roubado acontecer, mas não vou eliminar. Quero evitar o risco, eliminar o risco, eliminação do risco. Vende o carro, só nessa possibilidade, né? Por vezes a gente fala, eu quero eliminar o risco. Não é possível, só se você eliminar o processo, né? Evitar o risco. Lembra da primeira aula, mitos e verdade? Nem sempre é possível, a não ser que você elimine o processo, tá bom? Compartilhar, olha, cuidado com isso aqui. Compartilhar é passar para terceiros fora da organização as causas, as consequências. Então, quero compartilhar. Eu contrato uma terceirização de serviço. Falta pessoal, falta equipamento, eu terceirizo o serviço para uma empresa, para uma OS, para uma PPP, ela que vai ter que resolver essa falta de capacitação, treinamento, pessoal, equipamento, falta de sistema, ela que resolve, né? Mas o risco continua sendo da organização, as consequências são da organização. Se acontecer, por exemplo, o risco de interrupção do serviço médico. Uma outra forma de compartilhar são seguros, que aí eu vou compartilhar possíveis perdas e prejuízos. Pode ser que eu nunca use o seguro, mas é um controle. É um controle que eu faço de forma preventiva, mas que vai ter ação reativa, tá bom? Então, eu trouxe para vocês alguns exemplos. Por exemplo, quando o risco é raro, probabilidade é rara, o impacto inicial é menor, significa que meu controle é forte, é satisfatório ou forte, né? Então, vejam que tem que ter uma coerência entre o nível de risco e a efetividade de controle em toda a gestão de riscos. Eles são inversamente proporcionais. Olha lá, se o nível de risco for extremo, por exemplo, o controle vai ser fraco ou inexistente.
No estado de Goiás, a gente tem 5 níveis para controle: satisfatório, forte, mediano, fraco e inexistente. Então, eu fiz aqui alguns exemplos, tá bom? Alguns exemplos de nível de risco, alguns exemplos de resposta ao risco, né? E alguns exemplos de relacionamento entre efetividade dos controles e níveis de risco. Então, eu faço essa análise inicial, avalio inicialmente. Aí eu vou realmente para a resposta ao risco. Tá. Eu sei que no meu nível risco, ó, meu apetite a risco é baixo, conservador. No nível baixo, eu vou manter as ações de controle existentes. Saiu 2 vezes controle ali. Então, o nível de risco está dentro do meu apetite a risco, é aceitável. Risco médio, eu vou garantir, já vou tratar, médio, alto e extremo. Eu vou garantir que as ações de controle atuais sejam eficazes ou eu vou colocar novas ações de controle. Esse risco já aumenta a responsabilidade. Deve ser monitorado diretamente pelo proprietário de risco, então, média e baixa proprietário de risco, e o superintendente ou o diretor, aumenta um pouquinho a responsabilidade. Nível de risco tolerável, apenas em algumas circunstâncias, já vai ver o que é a tolerância. Alto já vai aumentando a responsabilidade. Ó, quem vai acompanhar? Comitê setorial. Extremo, comitê setorial, e eu tenho que implantar ações imediatamente. O nível extremo é inaceitável. Bom, apetite a risco é a quantidade e tipo de risco que a organização está disposta a aceitar. No meu caso aqui é um exemplo, gente, tá? Posso ter outros exemplos de apetite e tolerância. Quem define é a organização. Nesse exemplo, eu só aceito baixo. Vou fazer mais nada, só manter os controles. E trato médio, alto e extremo. Beleza, implantei os controles, ou mantive o que eu já tinha, melhorei. Tá, implantei a gestão de risco, o tratamento de riscos. Mas tem risco que não vai para dentro do meu apetite. Ou o impacto é muito grande, ou eu não tenho ações disponíveis para atacá-lo neste momento, ou a ação, o custo da ação, do controle, é acima do benefício. Então, não tem como eu tratá-lo. Ele continuará médio e alto. Com tudo que eu já pude fazer, eu já fiz. Não tem jeito. Então, eu posso tolerá-lo nessas situações específicas. Quando não há como diminuir o impacto sempre vai ser alto, por exemplo, né? Sempre vai ser um impacto maior. Não tem como eu implantar outros controles, ou porque não existem outros controles para serem implantados, ou o custo é muito alto neste momento. Então, eu posso tolerar em algumas situações. Risco extremo, nesse exemplo, nunca tolerável. Ele é inaceitável. Então, apetite, gente, é definido antes. A organização define apetite a risco. Baixo, médio, alto, né? Conservador, moderado, arrojado. Defino agora. Fiz a gestão de risco, a tolerância depois. Se eu apliquei tudo e eu não consegui diminuir alguns riscos para o nível aceitável, posso tolerar? Pode, em algumas situações justificadas, tá bom? Então, apetite a risco é antes da gestão de riscos, da aplicação dos controles, e tolerância a risco vem depois, tá bom? Então, resposta ao nível de risco, dependendo do nível de risco, do meu apetite, pode ser aceitar, quando o risco está dentro do meu apetite, reduzir ou mitigar, a mesma coisa, evitar é eliminar o processo, nem sempre é possível, ou compartilhar, que é passar para terceiros fora da organização. A gente tem na ISO terceirização e seguro, só. Terceirização eu passo as causas dos riscos e seguro eu passo as possíveis perdas e prejuízos. Professor, e se eu tiver um risco que depende de outras áreas? Gente, é raro não ter risco dependendo da outra área. Falta de infraestrutura, falta de energia, depende da concessionária, né? O que eu faço com a falta de energia? Eu tenho que ter controles aqui dentro. É um risco transversal de várias áreas, mas compartilhado é só fora da organização. Trouxe para vocês também um exemplo lá da matriz de risco, a outra parte, de resposta ao risco, reduzir. E para monitorar, lembra que a gente tem que fazer o monitoramento? Eu tenho que ter indicador e meta.
O indicador aqui é número de horas de interrupção ou morosidade, é indicador de fracasso. Sem indicador de fracasso, a minha meta tem que ser baixa, pequena, menor que 10%. Se fosse sucesso, número de horas de atendimento de qualidade pelo número total. Aí ele seria maior que 90%, 80%. Tá bom? Para riscos de integridade, por exemplo, fraude é um risco de integridade, a meta sempre tem que ser 0 a 100%. Né? Números de fraude, 0. Fraude, 0. Números de processos sem indício de fraude, 100%. Tá? Então, em resumo, eu tenho avaliação dos riscos, vejo as ações de controle, eu tenho ações preventivas que vão atacar as causas, ações reativas ou de contingente que vão atacar as consequências, né? E eu tenho um monitoramento, então, avaliação, tratamento e monitoramento, tá? Quando eu for analisar os controles, eu vou verificar também quais as ações que eu tenho. Beleza, vou manter, vou tirar, vou manter. Quais as ações que eu vou implantar para reduzir o nível de riscos, né? Existentes, geralmente, já são para riscos de nível baixo, em regra, mas podem ter outros níveis que tenham já ação existente também. E implantar é para tratar aqueles que estão fora do meu apetite a risco, tá bom? Então, avaliei os riscos, identifiquei, analisei de acordo com os critérios, avaliei, tratei os riscos acima do meu apetite a risco, eu vou monitorar e fazer análise crítica. No estado de Goiás, o monitoramento é feito no Smart Sheet, com registro e relato das áreas de 4 em 4 meses. As áreas, logicamente, têm que manter o monitoramento contínuo, só que de 4 em 4 meses, elas vão registrando esse monitoramento no Smart Sheet, certinho? Então é isso, pessoal. A gente falou sobre todo o processo de gestão de riscos, né? Nessas duas últimas aulas. Na próxima aula, a gente vai continuar falando de gestão de riscos. Até mais!